Jerome Powell, o presidente do Fed, o Banco Central Americano, diz que o S&P 500 está caro e que não é problema dele. Terminando com esse vídeo aqui no meu recomendação de investimentos, eu vou trazer para vocês hoje uma comparação aqui do S&P 500 em termos de janelas móveis, mas antes vou dar um contexto geral do que aconteceu essa semana. Então, o Powell, lá do Fed, Banco Central Americano, deu algumas declarações em relação ao preço médio do índice das ações em relação ao mercado financeiro geral. Bom, comenta no link se você acha que o S&P 500 está caro, o Nasdaq está caro, o Ibovespa está caro, o VT está caro, mas na realidade o Powell aqui ele está certo no sentido de que isso não é problema dele. Quem define o preço dos ativos é o mercado financeiro e você como investidor, eu também, a gente tem que lidar com isso. Só para você que não sabe, o Powell ele é o presidente do Banco Central Americano, é o cara que decide, ele junto com um board, as taxas de juros dos Estados Unidos, tá? Que impactam totalmente a sua vida mesmo que você mora aqui no Brasil. Importante sempre falar isso, porque aqui no FedWatch, a ferramenta que eu olho bastante, a gente vê as probabilidades das taxas de juros ao longo aqui de diversas janelas temporais e de diversos meses dos anos, agora, próximos e assim por diante. Isso aqui mostra um pouquinho de como o mercado está precificando o corte das taxas de juros. E aqui que já vem a primeira grande sacada do vídeo. O mercado financeiro erra várias vezes, principalmente quando os prazos são longos, essa previsão de cortes ou de aumento das taxas de juros. A gente já viu isso acontecer várias vezes. Quando falta uma semana, ele geralmente acerta. Mas a gente está falando aqui, por exemplo, 2026, não dá para considerar que ele vai estar exatamente aqui em 3,25% até 3,5% ao ano. Então, qual que é a grande sacada dessa informação que a gente tem, tanto das taxas de juros americanas, quanto do próprio Powell aqui falando essas declarações? Basicamente, o mercado financeiro erra várias vezes. E mais do que isso, ninguém consegue prever o que vai acontecer amanhã. Pô, Antônio, mas você estava prevendo que o pessoal ia deixar o like e ia se inscrever no canal. Não é que eu estou prevendo, eu estou lembrando você de fazer isso, é diferente. Agora, sobre o mercado financeiro, a gente não consegue prever, depende de uma conjuntura de coisas. Se a gente avalia aqui o índice de medo e ganância, muito focado lá no mercado americano, hoje ele está em neutro. Por que isso é importante? Porque a gente esteve aqui em julho, até próximo aqui de agosto, num território aqui de extrema ganância, né? Muito mais interesse aqui das ações do que agora. Se a gente puxar aqui o gráfico, né? Julho está mais ou menos nessa faixa aqui, onde está o mouse, tá? Então o mercado estava com extrema ganância aqui e o mercado agora começa a ficar neutro ou até um pouquinho com medo, mesmo que os preços estão ainda mais para cima. E de novo, o índice de medo e ganância ele é uma coisa complexa, mas ele nos mostra um pouquinho de como é que o mercado está se sentindo. Mas você não pode cair na narrativa de que o que você sente é usado para você investir. Porque você como ser humano, eu também, a gente tem vieses emocionais, comportamentais e de opiniões próprias. Eu, por exemplo, tenho as carteiras recomendadas, eu tenho toda a questão dos investimentos que eu recomendo, legal, mas eu não posso deixar com que as minhas opiniões pessoais interfiram totalmente nas minhas análises e na carteira montada, porque senão cada vez eu vou ficar correndo atrás do rabo e fazendo escolhas voltadas para minhas opiniões daquele momento. E você corre o risco de ficar se expondo a essas mudanças de humor do mercado ou até mesmo a falas como essa do Powell, que de novo tem um certo sentido na opinião dele? Tem, mas não quer dizer que você vai acabar investindo considerando isso, ou então que ele tá certo, tá? Antes de eu trazer aqui aquela comparação do S&P 500, para mostrar para vocês alguns fatores de que ele tá caro e outros que ele não tá tão caro, dá aqui só o exemplo bem recente em relação ao dólar, que ele tava muito caro lá em dezembro de 2024, você deve ter lembrado, ele tava na faixa aqui dos 6,30, e agora ele tá a 5,34, chegou a bater aqui 5,28, né? Isso, 5,28, valor extremamente barato, as pessoas acabam não focando mais tanto nisso. Então o foco ele muda de tempos em tempos, as narrativas mudam e o que o mercado financeiro mais quer é produzir a notícia e produzir uma emoção, ou medo, ou euforia, para fazer você girar, para fazer você comprar ou vender algum ativo. Principalmente se tiver uma comissão envolvida, tá? Aí você tem que ficar mais esperto ainda. Então é verdade que o dólar ele está numa faixa muito mais barata em termos aqui de preço, vamos dizer assim, desde junho de 2024 a gente não via aqui esses preços mais ou menos. E pode ser que ele caia ainda mais. Mas a grande pergunta que você tem que se fazer não é até onde ele vai cair ou quando que ele vai voltar a subir. A pergunta certa é, quantos por cento de ativos dolarizados eu devo ter na minha carteira? Eu fiz um vídeo falando sobre isso, como conciliar stock picking, ETFs e olhar a carteira de forma mais inteligente. Eu vou deixar recomendado aqui no final. E a mesma lógica se aplica ao próprio Ibovespa, que também está praticamente aqui nas máximas históricas, ou então no próprio IFIX, que foi um dos ativos mais mal falados quando ele estava aqui nas mínimas, e agora ele também segue rompendo máximas e máximas. Tá? Então, logicamente, não estou falando se esse ativo é bom ou se ele é ruim, não é a recomendação de investimentos, mas é para a gente ver como o mercado financeiro ele é imprevisível, como pessoas muito inteligentes, como o próprio Powell,
Warren Buffett, tantos outros, muito mais inteligentes do que eu, com muito mais informação do que eu, até poder, né? O cara pode definir a taxa de juros dos Estados Unidos, né? Tá louco? Esse cara sabe das coisas, mas ele não consegue prever o futuro do mercado. Antes de olhar o S&P 500, só mostrar aqui um pouquinho do resumo do Bitcoin, como ele também vem se cansando, sendo que era agora o grande estouro, a grande liquidez, já era para estar lá na faixa dos 150 mil dólares, muita gente falou isso, e ele está aqui no 109, talvez ele venha aqui para baixo dos 110, né, 105, 100 mil dólares de novo, é totalmente possível. Ah, Antônio, o que é provável? O provável é muito difícil de você calcular, você tem que ter um modelo para isso. Eu entendo que é muito mais inteligente você pensar assim, é possível? Sim ou não? Se sim, esteja protegido. Isso vale para qualquer ativo. Então, se você tem Bitcoin, você sabe lidar com a volatilidade, com a oscilação que ele tem, tá tudo certo. Você vai definir um percentual e vai gerenciar esse percentual ao longo do tempo. Lógico que se você colocar 1%, 10% ou 50%, a sua vida de investidor vai ser totalmente diferente. A volatilidade é diferente, os retornos vão ser diferentes, o seu estômago tem que aguentar balanços diferentes, mas você nunca vai conseguir prever para onde vai isso. E aqui, olhando para o S&P especificamente, que é mais o ponto do vídeo, quero trazer aqui essa análise em termos de duas janelas móveis. Eu trouxe aqui o S&P em termos de candles mensais, tá? Coloquei aqui no mensal. Isso aqui eu ensino bastante lá no Capital Certo. Para quem gosta de analisar gráfico e ETF, quiser aprender na prática, tem o Capital Certo, nosso manual prático de investimentos, para você conseguir fazer análise assim. Eu trouxe aqui o ROC em duas janelas, tá? Tanto de um período quanto de 12. O que quer dizer o ROC de um período? Poxa, se está no mensal, eu trouxe ele aqui em histogramas, a gente está tendo aqui nessa janela o retorno do S&P, trouxe aqui o ETF SPY, né? S&P em dólares, ou seja, a cada mês. Então a gente está tendo aqui o retorno dele nesse mês. É aproximadamente 2,88%. Tá? Aqui no caso é esse candle mensal aqui, tá? É uma aproximação. E aqui embaixo eu trouxe o ROC de 12 períodos, que está aqui em 16,75%, que é o retorno ao longo de 12 meses, é um ano. Então eu trouxe aqui duas janelas temporais para a gente visualizar, em termos um pouco mais gráficos, a questão de se ele está caro ou se ele está barato. Anthony, a gente não deveria analisar em termos de preço-lucro, né, price earnings em relação ao ETF, ou então em relação à valuation, ou então em relação à volatilidade. Cara, tem várias formas de você analisar, né? Isso aqui não é um curso de S&P, é só um vídeo resumido. Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, as afirmações que o Powell deu fazem sentido? É claro que fazem. Querendo ou não, o Powell, goste você dele ou não, assim, o cara ele tem uma inteligência muito acima da média. A gente tem que sempre ser realista, tá? Mesmo que você não goste dele, ele é uma pessoa muito inteligente. Mesma coisa o Lula, presidente da República. Não sei se você gosta dele ou não, mas ele é uma pessoa muito inteligente. Não dá pra negar. Agora, o grande ponto é o seguinte, não é porque as pessoas são inteligentes que elas vão prever e cravar o que vai acontecer amanhã. Principalmente quando a gente fala de pessoa física, que é o seu caso, o meu caso aqui também, que eu não sou ser humano. Então, olhando aqui os dados mais históricos, para a gente ter uma referência do que já aconteceu no passado, o que não quer dizer que vai acontecer no futuro. Só uma referência para a gente ver em termos percentuais como é que as coisas estão andando. Quando a gente avalia o S&P aqui, olhando nesses retornos mensais, por mais que ele dê uma esticada boa, ele teve a recuperada bem forte ali de abril, né, que teve uma queda bem relevante. A gente considera aqui, por exemplo, essas barras aqui, esse histograma aqui em termos mensais, a gente percebe que os últimos meses aqui, mais recentes, não foram nada espetaculares. Tiveram bons retornos? Tiveram, mas assim, não foi nada absurdo. Tiveram aqui retornos maiores aqui, em termos aqui de abril, né? Acho que junho também, ou então até mesmo aqui em novembro, né? Depois da eleição. Ok, teve. Mas assim, nós tivemos muitas outras situações aqui, que tiveram retornos ainda maiores do que esse passado aqui relativamente recente, tá bom? E que ninguém falou que estava tão caro assim. Ou pior, né? Se falaram, ficou mais caro ainda, porque agora o S&P está praticamente no seu topo histórico. Ah, Anthony, não é o topo histórico, né? Teve um paviozinho aqui, ó. Vou botar aqui no diário, né? Pô, teve um pavio aqui, Anthony, ele deu uma... Eu botei no 1 minuto, perdão. Teve aqui esses 2, 3 dias aqui anteriores e tal. Mas assim, praticamente topo histórico. Então, quando a gente avalia um ativo que está no topo histórico, a gente geralmente tem aquele viés de que ele está caro. E historicamente falando, ele está no preço mais caro da história, entre aspas. Mas não quer dizer que ele não vai subir mais. Ah, Antônio, mas e se ele cair? Pode ser que ele caia. Tem que estar no seu radar, tem que estar na sua gestão de risco. Quando a gente segue avaliando aqui o gráfico mensal, agora em termos de janelas móveis anuais, que é justamente o ROC aqui de baixo, para você que não conhece, de novo, né, pessoal? Isso aqui está lá no Capital Certo, eu explico de forma mais detalhada. Mas 12 períodos no gráfico mensal é um ano em janelas móveis. Então o S&P, o SPY em dólares, ele retornou aqui
16% nos últimos 12 meses, tá? Historicamente falando, ele já teve várias situações que ele retornou muito mais. Por exemplo, aqui em agosto de 2024, se a gente puxasse 12 meses para trás, ele estaria retornando 38%. Ele já retornou 55%, 52% em outras ocasiões. Então, na faixa que ele está agora, tá de novo maior aqui o gráfico, no caso, que é justamente esse ponto aqui, na faixa dos 16% em 12 meses, é bastante em termos percentuais? É bastante. Mas, historicamente falando, não é nada ultra absurdo, assustador em termos de uma banda altamente superior, tá? E mesmo que fosse, não quer dizer que iria cair. Esse é o ponto desse vídeo. Então, existe um certo risco das ações de tecnologia, principalmente, estarem sobrevalorizadas, estarem infladas, estarem com muita gente comprando sem necessariamente ter fundamentos? Existe. Mas isso existe também, por exemplo, o Ibovespa, que a gente não vê o pessoal falando, né? Puxar aqui o Ibov, ó. Pô, a gente vê pouca gente falando do Ibov, né? Se for na mídia brasileira, tá todo mundo falando que agora é a década de ouro do Ibov. Só que já falam isso desde 2001. Quando a gente desconta ali o dólar, a inflação e assim por diante, não é tão realidade assim. Outro ponto. As ações de tecnologia estão com um percentual bem alto no S&P 500. É verdade. Mas isso é porque o índice foi construído assim. Se você não gosta do S&P e quer usar um ETF mais amplo, como por exemplo o VT, ou até usar o RSP, que é o S&P com pesos iguais, é uma escolha sua. Não tem problema você trocar. A sua obrigação, no final das contas, é diversificar a carteira. Mas muitas vezes esse nosso achismo de ficar trocando ou ficar achando que só porque aquele setor está caro vai fazer um resultado melhor, isso pode gerar um giro na carteira que não necessariamente resulta em mais dinheiro ou investimentos melhores. Então qual que é o grande ponto aqui? O S&P, sim, ele tem um risco de estar sobrevalorizado? Tem. As ações de tecnologia são muito relevantes? São. A tecnologia e a inteligência artificial no mundo, nas empresas e na nossa sociedade é algo relevante que vai ganhar cada vez mais força? Aí cada um tem sua opinião. Na minha opinião, sim. O mundo tende a estar cada vez mais conectado, com cada vez mais IA, cada vez mais tecnologia, cada vez mais pessoas assistindo o YouTube. Você deve estar vendo o YouTube agora. Então, dificilmente a tecnologia ela vai ser extinta da sociedade. Mas isso não quer dizer que o S&P não possa cair 50%, até mais. Então, a volatilidade e a possibilidade de ter uma grande correção, ela existe. Qual que é o nosso trabalho? Não é prever se vai cair ou se não vai. É o óbvio, galera. Ter uma boa carteira diversificada. Eu acredito que o S&P possa sim sofrer correções ao longo dos próximos meses. E falando de próximos anos, com certeza ele vai ter alguma correção. Tá? As crises são cíclicas, elas aparecem. Mas não quer dizer que vai ser esse ano. Eu não tenho a bola de cristal, eu não consigo prever o futuro. Ninguém consegue. Até porque o mercado financeiro ele é muito irracional. Então, em diversos momentos, a gente vai ter situações que os preços, por exemplo, vão estar em máximas históricas e o dinheiro vai continuar entrando nesses índices por N razões, por especulação, porque não tem mais onde botar o dinheiro, por impressão de dinheiro, né, o quantitative easing e assim por diante. A gente até vai sempre monitorar um pouquinho das taxas de juros, as expectativas, um pouquinho do medo e da ganância. Agora está neutro, mas poderia estar em extrema ganância. Porém, no final das contas, a nossa única obrigação e a única coisa que está nas nossas mãos realmente em poder escolher é a questão da diversificação. Então, se você tem bolsa americana, legal. Querendo ou não, é um dos ativos que mais resultou capital nos últimos anos, principalmente falando de ações. Mas é sempre bom você ter ações de outros países, em outras moedas, seja lá se for Brasil, se for um VT, se for VT ex-USA e assim por diante. Essa é a sua obrigação real como investidor, estar diversificado, ter uns percentuais aceitáveis, porque caso um dia a crise venha, e geralmente ela vem, tá? Você tem que estar preparado para quê? Para comprar ali quando as coisas caírem, não porque elas caíram, e sim porque você precisa rebalancear um pouquinho a sua carteira. Essa é a grande sacada, e eu explico muito mais sobre isso nesse vídeo aqui, em relação a ter stock picking e ETFs na mesma carteira. Um grande abraço, muito pela sua inscrição, seu like, lembre-se que investir certo resulta capital.